Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dia hoje, dia 7 de abril de 2025. Às vezes é bom dizer a data, né? Às vezes fica gravado e não diz a data, né? Não sabe quando é que foi. Vamos continuar vamos pedir primeiro uma oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir intercessão ao Espírito Santo, para que Ele nos dê sabedoria para mim, para que não fale nada que não seja a verdade, e para que vocês possam entender também aquilo que é a verdade, e possam ter discernimento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu queria registrar hoje nessa aula, porque esse curso que eu estou dando para vocês não é um curso de minha autoria. Esse curso aqui já foi dado uma vez, em 2014, 2015, pelo professor Antônio Donato. Ele deu esse curso aqui. Esse curso, na verdade, as outras aulas eu ia falar e eu sempre acabava esquecendo, porque isso tem que ficar registrado, né? Então esse curso já é um curso parecido, não é exatamente igual, mas ele já deu um curso, me baseei no curso dele, né, sobre moral, né, curso de moral, que ele chamou de a preparação para a confissão. Então, nas outras aulas eu queria ter falado, mas esquecia. Terminava a aula, eu esquecia de mencionar o professor Antônio Donato, dizer que essa aula é baseada nos seus ensinamentos. Bom, dito isso, hoje, nas aulas passadas, então, o que ficou assim de mais importante na primeira aula, então, ficou que o sacramento ele é um instrumento de Jesus Cristo, né? É um instrumento da humanidade de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo já o instrumento mais perfeito, né, do próprio Deus. O Jesus Cristo, a humanidade de Cristo é o instrumento de Deus, né, para a nossa salvação, né? E o nosso objetivo, como eu falei na primeira aula, o nosso objetivo aqui na Terra não é os sacramentos, o nosso objetivo é a comunhão com Deus. E para isso, para nós comungarmos com Deus, né, para que nós possamos nos santificarmos, ou possamos ser amigos de Deus, ou, né, possamos fazer parte da comunhão dos santos, então Deus nos deu Jesus Cristo um instrumento, e Jesus Cristo nos deu um instrumento que são os sacramentos, além da oração, né? Então nós temos a oração, né? Temos os sacramentos como instrumento de Jesus Cristo, né? Se Jesus Cristo tivesse vindo, feito os milagres todos, e ressuscitou e ascendeu aos céus e não deixou nada palpável, né? Os sacramentos, a hóstia, né? A confissão, a hóstia, o batismo, a oração, a igreja, se não deixasse isso aí, a palavra, né? Jesus Cristo não deixou a Bíblia para nós, isso foi coisa, foi coisa dos apóstolos, claro, inspiração do Espírito Santo, mas não foi Jesus que escreveu a Bíblia. Então a palavra, aquela escrita também é um instrumento também, né? Da igreja para nós, né? Então, se Jesus Cristo não tivesse deixado nada isso para a gente, imagine como é que não seria hoje, 2000 e poucos anos depois disso, né? Nós tendo tudo isso de instrumentos para a nossa salvação, nós não queremos, mesmo assim a gente não, né? Estou falando nós no sentido da humanidade, né? Mesmo tendo tudo isso aí, a humanidade rejeita, né? Imagina se não tivesse nada, se tivesse só uma história, né? Veio Jesus Cristo aqui, ele se dizia filho de Deus, coisa e tal. Eu acho que nós nem estaríamos contando essa história, eu acho que teríamos esquecido, né? Provavelmente, né? Era como se contasse a história do Alexandre o Grande. Quantas pessoas conhecem a história do Alexandre o Grande? Ninguém conhece. Poucas pessoas conhecem, né? O caso do Alexandre o Grande, né? Eu acho que se Jesus Cristo não tivesse deixado esses instrumentos para nós, certamente teria sido esquecido, né? Se mesmo os instrumentos muitas pessoas já esquecem ou não o consideram como Deus, como, né? Então os sacramentos são instrumentos, né? Na aula passada nós falamos dos elementos do sacramento chamado penitência, né? Que é o sacramento da... Deixa eu ver a aula de hoje. A aula de hoje é essa aqui. Na aula passada nós falamos sobre os elementos da confissão, né? Então foi aqui o exame de consciência, o arrependimento, propósito, acusação, penitência, né?
Então esses aqui lá são os instrumentos, são os elementos da confissão. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que é importante para a confissão, que chama-se a confissão. Ela foi feita para o pecado grave, né? Então nós temos que saber o que é o pecado grave, né? Se a confissão foi feita pecado grave, então você tem que saber o que é pecado grave. Não que a confissão não possa ser, na confissão você não possa falar dos teus pecados veniais. Pode falar e deve falar, né? Mas a confissão, estritamente, ela foi feita pecado grave, tá? Porque o pecado venial, ele é pago de outra maneira, ele pode ser pago de outras maneiras, através da Eucaristia, através da oração, através do bem feito, através da missa, através de vários instrumentos, né? Você apaga os pecados veniais. Venial vem de vênia. Vênia significa perdão, né? Vênia significa perdão. Então o pecado venial é um pecado perdoado, né? Bem perdão, né? Estou só começando, estou só na revisão, tá? Mas já entrando então, né? Que a aula de hoje nós vamos falar sobre o que é o pecado grave, tá? O pecado grave. Então o pecado grave, ele é objeto da confissão, na verdade, o pecado grave. Não que o pecado venial não precisa ser confessado, né? O pecado venial vem de vênia. Vênia quer dizer perdão, né? Tanto é que a gente vê lá quando a gente assiste algum programa lá do Supremo Tribunal Federal, ou alguma coisa do Judiciário, eles falam, data vênia, daí eles falam alguma coisa, né? Eduardo, data vênia, me perdoe, eu vou falar mas como juiz, você é um péssimo juiz, né? Ou você errou, né? Você está falando uma coisa que não é verdade, entendeu? Então data vênia, quer dizer, perdoe o que eu vou falar para ti, mas você falou uma coisa errada, né? Então o vênia quer dizer perdão. Então por isso são os pecados veniais, são pecados que eles são perdoados, claro, também pela confissão, se quiser, né? Se a confissão, se falar confissão do padre, mas eles são perdoados de outras maneiras, já são pecados a serem perdoados, né? Então, que são aqueles pecados que são perdoados pela missa, pela Eucaristia, por uma boa obra, por um estudo, pela leitura da palavra. Então, você sendo um bom cristão, você tendo fé, você temente a Deus, e você ter consciência daqueles teus pecados veniais, né? Então eles são apagados já, né? E claro, você também tem que tentar não pecar de novo, né? Porém, o pecado venial, ele não necessariamente você tem que ter o propósito assim, fiel de não pecar mais. Por quê? Porque o pecado venial, ele é tão comum, ele é tão abundante na nossa vida, que seria desumano a criança. Desumano a igreja pedir para uma pessoa, pelos nós, assim, dizer assim, você nunca mais pode pecar. Você nunca pode contar aquela mentirinha que você contou, porque, sei lá, não conta mentirinha toda hora, né? Às vezes querendo, às vezes não querendo, mas, né? Então seria meio desumano a igreja dizer assim, não, o pecado venial tem que ser confessado, arrependido, confessado, e você tem que ter o propósito de nunca mais pecar aquilo ali. Seria bom que a gente tivesse o propósito de nunca pecar, mas o problema é que se isso for fundamental para a salvação, aí é difícil de se salvar, né? Consegue falar segurando o microfone, né? Dá para fazer um teste? Ele tá baixinho. Tá baixinho? Tá, pode ser. Mas daí vamos continuando, tu vai preparando. Tá? Então essa é a diferença do pecado. A primeira diferença entre o pecado grave e o pecado leve é esse. O pecado grave é que ele precisa ser confessado todos, e o arrependimento é de todos os pecados, uma vez por todas. Não é assim, vou me arrepender de alguns e outros eu não me arrependi bem, ou vou confessar uns e não vou confessar outros, né? Então o pecado grave tem que ser confessado, tem que ser confessado todos, e todos aqueles que tu, né? Tem que ser feito o arrependimento e tem que ter o propósito de não pecar mais de todos os mortais. O venial não, o venial ele é um pecado leve, já é um pecado passivo de perdão sem a confissão, né? Então basta que você tenha um arrependimento, né? 1 Coríntios 13, 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 1 Coríntios
mesmo os mortais, ordinariamente os mortais são perdoados pela confissão, ordinariamente. Porém, Deus pode perdoar um pecado mortal sem a confissão. Está dentro da inteligência do poder de Deus, né? Se você tiver aqui assim, mas Deus pode perdoá-los mesmo antes da confissão, no caso de um arrependimento profundo. Você fez uma coisa horrível, um arrependimento profundíssimo, você arrependeu mesmo, profundo. Deus, na sua misericórdia, Ele pode perdoar aquele pecado mesmo antes da confissão. Claro, da nossa parte a gente não sabe se Deus perdoa, né? Então você vai lá e perdoa e confessa, né? Mas está dentro do poder de Deus, né? Ele perdoa o pecado. Tem um nome específico aquele pecado que o César semana passada, que juntou todos aqueles pecados, uma vez que fez isso, juntou todos os pecados da tua vida, separou por anos ali, de 10 em 10, por exemplo, tá. E foi lá e confessou, né? Sim. E foi aquele que valeu por todos, que tu achou que tinha. A confissão geral, tá falando? Confissão geral. Confissão geral. Confissão geral. Isso. Eu não sabia o nome. É. Não tinha lembrado o nome. Isso. Tá ligado aqui? Tá. É confissão geral. Então, Você acha que uma vez na vida o cara tem que fazer isso, que é interessante. Por mesmo tem que fazer. É porque você tem que confessar todos os pecados mortais. Não vai pegar, né? Alô? Eu, Janine. Porque você tem que confessar todos os pecados mortais que você lembra. Claro, vamos imaginar assim, tu tem um pecado mortal que tu não lembra. Sei lá, tu era criança, sei lá, tu era adolescente, sei lá, tu pecou, né? E sei lá, agora tu ficou muito tempo afastado da igreja, né? Aí sei lá, tu esqueceu o pecado mortal, tu não lembra mais, realmente tu não lembra mais, tu não lembra que tu fez o pecado mortal. Simplesmente aquele pecado sumiu do teu horizonte de imaginação, da tua memória. Bom, obviamente tu não vai confessar, mas daí não é porque você está escondendo o pecado, é porque você não lembra mesmo, né? Como é que vai confessar uma coisa que tu não lembra? Pode acontecer às vezes. Na época tu não se deu conta, tu não estava no seio da igreja, tu não estava participando ativamente, que tu está fazendo hoje, então de repente o pecado mortal ali passou. O pensamento que tu quis, né? Eu quero matar meu colega, e daí tu foi pensando aquilo ali, né? Vou matar esse desgraçado, eu vou matar, e tu fica ali, né? Tu sabe, isso é errado, mas daí tu continua ali, né? Até você matar ele, né? Matou com uma forca, né? Esse pecado mortal. Só que daí passou a tua vida, na tua adolescência passou, tu já tem 50 anos, tu nem lembra aquilo lá. Tu vai lembrar agora, se eu falar pra ti, tu lembra, mas. Né? Então é um pecado mortal que você não confessou e que você não lembra mais. Então talvez esse seja um pecado, como você não está lembrando, talvez seja um pecado que Deus perdoa já. Tanto é que ele não infunde na tua memória mais para você ter, né? Pode ser? Não. Mas de qualquer maneira, tu tem que fazer um exame de consciência, um dia tu vai ter que fazer um exame de consciência geral. Até para você se garantir, né? Eu gosto de dizer assim, eu tenho que me garantir, né? Fala o exame geral, né? Bem detalhadinho ali, né? E uma coisa importante, que às vezes, antes de eu entrar aqui no pecado grave, não sei se vocês lembram, ontem na missa estava dando, era a carta aos Filipenses, o artigo 3º, né? Parágrafo 3º. Aí ele dizia assim, o Paulo dizia assim, olha, esquece aquilo, o que passou, passou, agora tu se joga para frente, se joga na meta, é isso que a gente tem que fazer quando a gente faz uma confissão geral. Tu fez a confissão geral, tu tem certeza que tu fez bem feitinho, pronto, acabou. Agora é bola para frente, agora tu vai pensar da confissão geral para frente. Tu não fica remoendo, será que eu fiz uma confissão boa? Será? Porque daí isso é você estimular teus escrúpulos, entendeu? Mas e se eu deixei passar um pecado? Mas e se eu isso? Mas se eu deixei passar um pecado, Deus não vai me perdoar, então minha confissão não foi válida, então é isso, então aquilo. Isso aí tá dando alimento para os escrúpulos. E os escrúpulos às vezes podem ser uma coisa grave, né? Você pode cair na desesperança, cair num tormento assim, né? A tua vida vira um tormento, né? Então é aquilo que o Paulo falou ali na carta dos Filipenses. O que passou, passou. Agora é bola para frente. Certo? Para ser pecado grave, tem que ter 3 quesitos. De forma ordinária quer dizer, no geral tem que ser assim, mas às vezes nem sempre. Para ser um pecado grave, tem que ser, primeiro, matéria grave, plena advertência e pleno consentimento.
Na aula de hoje nós vamos falar sobre os dois, senão vai ficar muito grande a aula. E até porque a parte da matéria grave também é uma aula grande, sobre o que é matéria grave, né? Não é tão simples assim, né? Então ela vai ficar para outra aula, para a próxima aula vai ser para falar sobre matéria grave. Hoje nós vamos falar sobre o que é a plena advertência e o pleno consentimento. Tá? Como saber que uma coisa é grave? Como é que eu sei que aquilo, a minha ação, o meu ato é grave? Se envolver matéria grave, se for de pleno consentimento, e se for de plena advertência. Tem que ser assim. Agora eu vou explicar o que é cada uma dessas aí, certo? Tá. Você está cansando meu braço. Na Suma Teológica, o Santo Tomás de Aquino, a gente tem que saber, na Suma Teológica, para a gente saber, tem, antes de qualquer coisa, para saber se a matéria é grave, se tem o consentimento, ou se tem se tua consciência tem a advertência, tem que saber duas coisas: o que é ato de homem, e o que é ato humano. Isso que é importante, saber o que é ato de homem e o que é ato humano. Ato de homem é tudo que se relaciona a um ser humano, um animal ou racional. Um ser humano e um animal racional. Então, por exemplo, você acha que a chapa do fogão, por exemplo, está fria? Aí se ficar em pé dá para deixar mais alto, né? Pode, alguém tem que pensar, né? A Bíblia é certa, várias coisas. Ele pode colocar essas águas para fechar ela, né? Não, mas eu não consigo, tá bom, assim, ótimo, eu assisto. Bom, então assim, vamos continuar então. Pode falar de longe. Alô? Oi? Aí, ó. Deu? Tá. Então, vamos lá. Então, antes de nós entrar no que é a plena advertência, o pleno consentimento e a matéria grave, nós temos que saber uma coisa. Que na Suma Teológica tem, que é o que é um ato do homem e o que é um ato humano. É diferente. Ficou mais bonito que pedestal. Mais bonito que pedestal. Um ato de homem, por exemplo, é um ato reflexo. Por exemplo, eu estou caminhando na rua, piso numa pedra e tiro o pé. Né? Mato o homem. Ou vem um cachorro me morder, sem eu ver, quando eu dou um chute no cachorro. Isso não é pecado. Fez um ato reflexo. O cachorro vem te morder, tu dá um chute nele, sei lá. Alguém veio, te abordou, tu dá sei lá, tu faz um ato reflexo, tu bate no nariz da pessoa e sangue no nariz da pessoa. Isso não é pecado. Isso é um ato de homem. É um ato, entendeu? Envolve um reflexo. Um ato de homem. Você acha que a chapa do fogão, por exemplo, está fria, você vai põe a mão ali para se apoiar em alguma coisa, quando põe a mão está quente, tu tira a mão. É um ato de homem isso aí. Certo? Ato de homem. Você está dirigindo, tu tá chovendo, que é uma noite de hoje, chovendo bastante, está escuro, você está no farol, teu carro, tá verde o farol, e tu está cuidando do farol. E tu está com o olho na faixa de segurança, porque não tem alguém atravessando. Aí, abriu o farol, não tem ninguém atravessando ainda, você acelera o teu carro. Aí você passa por cima de uma criança que inadvertidamente cruzou ali e você mata a criança. E aí? Não é pecado. Não é pecado e nem precisa de confissão. Porque isso é um ato de homem. Você não viu a criança. Se você tivesse visto a criança, tu não poderia ter avançado. Mas tu não viu, você simplesmente passou por cima da criança, você não viu a criança. Até você foi embora, você passou por cima de pedra, depois foi embora. Tu não viu a criança. Não teve o dolo. Tu não viu a criança. Não viu a criança. Você não teve a matéria é grave, você matou uma criança, mas não teve o consentimento nem a advertência. Entendeu? Hã? Foi um acidente. Um acidente. Então isso não é pecado. Isso é um ato de homem. Entendeu? Um ato de homem. Quando que é um ato humano? Um ato humano, o que difere o homem dos animais?
Hã? Racional. Isso, a inteligência e a vontade. Um ato de humano, ele tem que envolver, todo ato que é humano, ele tem que envolver a inteligência e a vontade. A inteligência tem a ver com a inteligência tem a ver com a advertência. A inteligência tem a ver com a advertência e a vontade com o consentimento. Entendeu? Se você faz um ato que você não envolveu nem a tua inteligência, nem a tua vontade, isso é um ato de homem, não é um ato humano. Entendeu? Entendeu? Então, nem tudo que você faz é pecado. Nem tudo que a gente faz é pecado. Às vezes, mesmo que seja às vezes uma matéria grave. Porque você não teve condições de usar aquilo que te faz você ser um ser humano, que é a tua inteligência, que é o que te adverte, e a tua vontade, que é o que te consente. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Certo? Tem? Dúvidas? O pecado grave, então, ele tem que ser a matéria grave, está na outra aula, e tem que ser um ato humano, que exige que você tenha usado a tua inteligência e a tua vontade. O pecado venial, ele é um intermediário entre um ato do homem e um ato humano. Ele é um intermediário. Você não usou bem, não foi necessário você usar tanto assim a tua advertência, a tua inteligência, nem a tua vontade. Você fez meio que no automático, sem precisar. Por isso que ele não é tão grave. Né? Okay? O venial, ele não, o pecado leve, ele é um intermediário entre o ato humano e o ato do homem. Porque você não usa tanto a tua inteligência, a tua vontade para realizar um ato venial. Vai botar uma mentirinha ali, mentirinha leve. Que hora tu saiu de casa? Eu sei que saí às 7, saí às 7h30. Às 8. Não teve uma grande, não usou tanto a tua inteligência para isso, para mentir, nem teve uma grande advertência, tipo, isso aí Deus não vai gostar disso aí, só tem uma advertência, né? Tá? Tá indo? Porque tem pecados que a gente aprende como capitais. Sim, o pecado capital é o pecado mortal, é o mesmo. Isso aí, o pecado é o mesmo. É sinônimo. Sim. Uma coisa que é capital, é uma coisa que você. Isso é capital. Se você não fizer, não vai acontecer. Ou é capital, se você fizer, vai acontecer. Entendeu? Então é uma coisa que realmente. A gente vai ver que o pecado grave tem a ver com a ordem. Então, um pecado capital quer dizer. O pecado capital quer dizer aquele que te tira da ordem. Se você fizer, você está fora. Entendeu? A gente vai ver na próxima aula. Tá? O chamado de capital. Mas é mesmo. Tá? A plena advertência. Vamos para a plena advertência. Então, a plena advertência é o seguinte, ó. A plena advertência é um ato da inteligência. É um ato da tua consciência. O que é a consciência? A consciência é aquele ato. Então é um ato. A consciência é uma coisa. Um centro agente, assim, né? É um ato. Então não é uma potência, é um ato. Um juízo que sugere que você faça aquilo porque é bom ou que você fuja daquilo porque é mal. Entende? Então a consciência, o que é uma pessoa consciente? Uma pessoa consciente é aquela que sabe que aquilo que ela vai fazer leva ao bem e sabe que aquilo que ela está fugindo é aquilo que é mal. Né? Então a advertência é exatamente isso. A advertência é a tua inteligência dizendo para você: pode fazer que é bom. Ou ela dizendo assim, e se ela falar é porque não é para fazer. Porque a advertência no pecado capital, no pecado mortal, ela não precisa te dar todas as provas. Ela diz assim, não faça isso porque isso é matéria grave, porque isso aí vai causar um dano, porque isso aí é pecado mortal. Não é necessário tudo isso aí. Só preciso assim entendeu?
Você não precisa saber que aquele ato que você vai fazer é grave e do que se trata. Você não precisa. Estou falando do tratamento da advertência. O que é advertência? Claro, na hora de você se confessar, você vai ter que dizer para o padre: eu matei, eu traí. Claro, você vai dizer. Mas a advertência ela não entra nessa. A advertência ela só vai te dar um bip. Entendeu? Antes. Quando você vai ter. Antes de cometer, ela vai te advertir. Tu vê assim, eu quero fazer tal coisa. A tua inteligência vai te advertir. Ou ela vai dizer assim: não, pode fazer, que é tranquilo, é bom. Entendeu? Ou ela vai te dizer para você não fazer. Mas o que ela vai dizer para você não fazer? Às vezes ela vai ter que deixar claríssimo por que não vai fazer. Por quê? Por exemplo, eu briguei com o Eduardo, estou com a minha arma aqui, o Eduardo, sei lá, me falou uma coisa leve, vou te matar. Então a inteligência vai dizer: não puxa o gatilho. Uma coisa evidente ela vai dizer para ti. Mas às vezes, dependendo do caso, ela vai só te dar um bip. Vai te dar só esse bip. O que é? Uma dúvida. Não. Ela vai fazer você reconhecer não o que você vai fazer ou se ele é grave, mas sim a malícia do teu ato. Entendeu? Ela vai dizer, ela vai te dar a malícia do teu ato. Então a advertência precisa só que você reconheça a malícia do teu ato. O que é a malícia de um ato? Isso tem cheiro de que está ruim e eu acho que Deus não vai gostar. Eu não sei o que é, não sei no que vai dar, mas entendeu? É aquele entendeu? Entendeu o que é o ir? Vai fazer uma merda. Aí a tua inteligência aí tu já sabe que não pode. Você quer pecar, não sabe que aquilo é um erro, tu vai cometer um erro. É como se fosse o teu, eu digo sempre, às vezes quando eu gosto de dizer isso aí, às vezes quando é como se o teu anjo da guarda batesse no teu ombro. Sabe que tu vai fazer uma coisa, tu não vai fazer uma coisa que vai dar ele. Aí parece que o anjo da guarda bateu no meu ombro, né, pra eu não fazer, né. Só que o que é isso aí? É o anjo da guarda, mas também é a tua inteligência que está te advertindo aquilo que não é para tu fazer. Entendeu? Se tu perceber a malícia da coisa, já é uma advertência. Então já é plena advertência. Porque a advertência ela pode ser uma coisa, né, uma coisa clara e transparente. Que nem diz o Descartes, né? Uma coisa clara e cristalina, transparente, né? Não. A plena advertência às vezes pode ser claríssima, mas na maioria das vezes é só um às vezes é muito. Então essa plena advertência ela pode ser uma coisa obscura, uma coisa que você só vai ver que existe uma malícia ali, existe uma coisa, isso aqui acho que Deus não ia querer, coisa sutil, entendeu? Então não é aquela, a plena, então tem que estar totalmente advertido, aí só quem ia cometer pecados seriam os teólogos. Só um teólogo cometeria pecado mortal, se fosse assim, entendeu? É que nem um advogado, né? Você pode, é que nem nas leis, né? Você pode cometer um crime grave sem saber que está cometendo um crime. Tipo, sabe, tu tinha que pagar o imposto e tu, não vou pagar, mas tu teve o I. Sempre dá o I, não dá o I? Ou tu faz alguma coisa que vai contra a lei ali, tu não sabe exatamente onde vai ser tipificado aquilo ali, né? Que tipo de crime está cometendo. Mas vem o I, tu sempre tem uma malícia, entendeu? Mas tu não precisa saber qual é o crime que tu cometeu ainda, entendeu? Certo? Tá entendendo? Entendeu? Tá? Então esse é o plenamente advertido, né? Tá? O advertido. Então aqui entra aquela história assim, mas quando eu era criança ou adolescente eu cometi um pecado, mas eu não era completamente advertido pela minha inteligência, eu não estava totalmente consciente que era um pecado grave. Duas coisas podem ter acontecido. Primeiro, que o I, você achou que o I era vai. Na verdade já era tua advertência, já tinha sido advertido. De alguma maneira tu tinha percebido a malícia, mas tu achou que aquilo ali não era tão importante. Aquele I era pode ir que não vai dar nada, né? Ou você não sabia que aquilo era malícia, não sabia que aquilo era pecado. Gente, você não sabia que era pecado. Só que agora você sabe que era pecado. Então aquilo era pecado.
mesmo se não tinha plena consciência, essa que a gente acha não tem que estar tudo certo, que é, não, tenho certeza que era pecado mortal. Aí tu tem que confessar agora. Eu cometi pecado lá no passado, mas na época eu não tinha consciência que era pecado mortal. Mas agora tu tem, né? Aí tu tem que confessar. Certo? Outro detalhe importante nessa história é o seguinte: a plena advertência nem sempre é necessária. Nem sempre é necessário. Mesmo esse pi, esse i, nem sempre é necessário. Se tiver uma pessoa com uma má conduta, ele já tem a má conduta enraizada nele. Às vezes ele não tem o i. Por exemplo, tem um assassino em série, o cara matou 4, 5, 6 pessoas já. Ele lida com tráfico de droga, ele acorda cedo, vai vender droga, vai matar vai cumprir a ordem do chefe da quadrilha, para ele é normal, aquele mundo do crime, sabe aquele mundo do crime que é normal para ele? Ele é normal, matar, estuprar, vender droga, corromper, roubar dinheiro, isso aí para ele é normal, é o dia a dia dele, é o trabalho dele. E aí ele chega em casa, ele nunca dorme em casa, naquele dia ele chegou em casa lá, ele é casado, às vezes ele vai para casa, não vai, aquele dia ele chegou em casa e a mulher dele fez comida, fez comida, não fiz, pá, tá, todo mundo dá um tapa na cara da mulher dele. Para esse cara, não tem o i. Esse cara, para ele, é normal aquilo ali. Aliás, para ele até foi bom ele dar, porque ele corrigiu a mulher. Na próxima vez ele vai cozinhar para ele. Foi educado, na verdade, o tapa foi educativo na cabeça dele. Né? Na cabeça dele, não, os tapas que eu dei na minha mulher foi bom para ela. Eu estava educando ela. Então esse cara não teve advertência nenhuma, zero de advertência. Entendeu? Como esse cara não teve advertência, é pecado ou não é? É pecado. Não deixa de ser pecado. Não é porque o cara não teve advertência. O cara está numa vida tão ruim, tão má, ou está tão acostumado a fazer aquilo ali, que tu fala assim, os pecadinhos. Porque os pecadinhos, tu está tão acostumado com os pecadinhos, que quando tu comete um pecadão, para ti aquilo é normal. Tu nem teve advertência, nem foi advertido que aquele pecado é um pecado mau. Entendeu? Então tem que ter cuidado com esse negócio da advertência. Ordinariamente tem que ter advertência. Pelo menos a malícia, tem que perceber isso. E a malícia. Mas às vezes você está tão no pecadinho que quando faz um pecado maior você não percebe. Por exemplo, os romanos, até chegar a nosso Jesus Cristo, até que Paulo viesse a Roma, que a igreja católica viesse a Roma para poder dizer o que Jesus Cristo tinha dito, o que era pecado, o que não era, o que acontecia antes lá em Roma. Os caras matavam a mulher, essa mulher não me serve mais, está muito chato, pode matar, está dentro da lei, pode matar, vou matar, matava a mulher. Muitos imperadores matavam a mulher, muita gente matava a mulher, eles botavam gente no Coliseu ali, né, para seguir Napoleão, para se degladiar, tinha aquelas festas lá com várias mulheres e homens, né, para eles era normal isso aí, era normal, para eles aquilo ali era, você matar a mulher, que ela não servia mais, era normal. Você matar uma criança deficiente era normal para eles, estava dentro da regra, normal, ninguém ia te dizer, matou teu filho, normal, era normal isso aí, matar a filha, eu queria um guri, mas daí veio uma menina, não descartar, podemos matar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso era normal para eles. Quando veio o cristianismo, eles foram advertidos disso aí, eles, mas como é que eu fiz isso agora, né? Agora eu pergunto, era pecado ou não era pecado antes de vir o cristianismo lá em Roma? Era pecado. Pegar um escravo, pôr lá no Coliseu para ser comido por um leão era pecado. Você matar a tua esposa era pecado. Crueldade, né? Tudo aquilo que fazia era pecado. Mas eles não tinham o consentimento, eles não tinham a advertência de que aquilo era ruim. Interessa? Tem um índio lá na Amazônia que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, e ele, se a criancinha nasce com um pezinho torto, ele enterra ele num buraco desse para baixo. Ele não ouviu falar de Jesus, não tivesse lei nenhuma, lei moral, nada. Isso é pecado ou não é? Pecado. É pecado mortal. Só pela misericórdia de Deus mesmo. Entendeu? Mas não deixa de ser pecado. Mas um índiozinho inocente. Sim, por isso que a igreja católica queria
veio cristianizar todo mundo para poder dizer para o índiozinho, ó, isso que tu está fazendo é pecado, é proibido matar, é proibido adulterar, é proibido roubar. Por isso que a igreja católica queria evangelizar, para que as pessoas fossem advertidas. Mas não que antes da advertência não era pecado aquilo lá. Tanto era que pecado que a igreja se preocupava. E não, nós temos que ir lá evangelizar para que essas pessoas elas sejam advertidas que aquilo que elas estão falando, estão fazendo é errado. Estão fazendo, estão pensando, estão falando. Né? Certo? Entenderam essa parte da advertência? Que ela nem, a advertência ela ordinariamente sim, a tua inteligência tem que te advertir. Mas isso só acontece em quem tem muita fé. A advertência funciona em quem tem fé, e quem não tem fé, não existe advertência. E a advertência ela passou por modulações também, né? Você comenta que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e tal, mais duro assim, né? Também talvez seja uma forma de advertir aquele povo daquela época, né, para preparar para um bem maior, uma dureza que aquela cultura entenderia, né? Para transformar isso numa preparação para vir Jesus e falar coisa de um modo mais ameno. Sim, porque antes dos 10 mandamentos, o que tinha? As pessoas faziam, eles achavam que tinha que fazer. Mas ficou tão insustentável, estavam pecando tanto que Jesus, Deus teve que mandar para Moisés, não, vamos fazer umas leis aí, né? Está muito ruim, vamos fazer umas leis. Aí fizeram lá 600 leis, né? São os 10 mandamentos, mas daquilo lá eles tinham 600 leis, né? Aí os caras começaram, daquelas leis, começaram, bom, daí melhorou um pouco, né? Mas depois eles começaram a usar as leis para benefício próprio e tal. Aí veio Jesus Cristo, daí era a lei mesmo, né? E Jesus Cristo, daquelas 600 leis, ele das 600 ele fez 2 só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, pela tua inteligência, pela tua vontade, pelo teu esforço, e amar o próximo a ti mesmo. Então, daquelas 600, ó, quais são das leis mosaicas, qual é a melhor, a mais importante? A primeira das leis é amar a Deus sobre todas as coisas. Daí ele acrescentou, além disso tem uma segunda lei, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ele pegou aquelas 600 e transformou em 2, né? Aí tu vai ver que os 10 mandamentos que a gente tem hoje, 10 mandamentos, todos tem 2 leis, e todos os outros mandamentos se resumem a amar o próximo ou amar a Deus. A gente vai ver ao longo do curso, né? Porque os pecados capitais estão dentro desses 10 mandamentos, né? A gente usa os 10 mandamentos como parâmetro para dizer aquilo que é a matéria grave, tá? Então o consentimento ele depende muito da fé da pessoa, né? Só quem tem muita fé, muito temor a Deus, que vai ter a plena advertência. Tu está afastado da igreja, tu não vai ter advertência nenhuma às vezes, vai ter o ir, mas para ti aquele ir vai que não vai dar nada, né? Então tu tem que estar dentro da igreja. Então por isso que o pecado ele é mais grave, por exemplo, para nós aqui, por exemplo, que estamos estudando, estamos bem conscientes das coisas, é mais grave do que uma pessoa. Nós temos mais, digamos assim, responsabilidade do que quem está afastado da igreja, ou quem vem da igreja, vem só na missa, né? Assim como um padre tem mais responsabilidade do que nós. O pecado que o padre comete é mais grave do que o pecado mortal que nós cometemos, né? Por exemplo, um adultério. O padre cometer um adultério é mais grave do que eu cometer um adultério. Os 2 pecados mortais, né? Porém, do padre é mais grave, né? Ou não é? É mais grave, né? E se for adultério com mulher casada, pior ainda, né? Então, o padre tem adultério com mulher casada. Ele cometeu 2 pecados, né? Graves, né? O pecado do adultério e o pecado contra a castidade e contra o matrimônio, né? Contra o matrimônio do outro, né? Contra a ordem, né? Então, o livre consentimento depende muito de como você está dentro da igreja. Mas você está tão afastado da igreja, às vezes, para você cometer um pecado grave, para ser considerado pecado grave, não necessariamente você tem que ter um pleno consentimento. Isso é importante, né?
Se a plena advertência tem a ver com a inteligência, a tua consciência diz assim, ó, vai que é bom ou não vai que é ruim, o pleno consentimento tem a ver com a vontade. Tem a ver com a tua vontade. O que é esse pleno consentimento? Pleno consentimento é um ato voluntário, então, tem a ver com a tua vontade, que é assim, eu fiz porque eu quis fazer, e se eu não quisesse, naquela circunstância, eu não teria feito. Isso é um ato de vontade, entendeu? Isso é um ato de vontade. Eu fiz porque eu quis fazer, e se eu não quisesse, eu não tinha feito. Entendeu? Eu vi um filmezinho na internet lá, eu vi porque eu quis ver. Se eu não quisesse, eu não teria visto. Quer dizer, não tem nenhuma força coercitiva por trás que me obrigou a fazer aquilo ali. Entendeu? E eu não fiz aquilo ali porque eu tinha que fazer, porque senão eu ia cometer um pecado maior ainda. Se eu fui obrigado a ver aquilo ali, senão eu teria feito um pecado maior. Eu teria colaborado com o pecado maior. Isso a gente vai ver depois, mais pra frente. É que nem aquele cara que está na... Tu tem a chave do banco. Aí chega o... Tu tem a chave do banco. E aí chega o bandido e diz assim, ó, me dá essa chave aí. Me dá a chave do banco. Tu está colaborando com o cara, né? Vai dar a chave do banco para ele. Isso pode ser pecado, pode não ser pecado. Se você vai só colaborar por colaborar com ele, é pecado. Agora, se ele disser para ti assim, ó, me dá a chave do banco, se você não me der a chave do banco, eu vou matar o fulano e tal. Aí tem que dar a chave do banco. Por quê? Porque está sendo coagido. Se foi advertido, isso que eu estou dando está errado, mas eu não tenho a vontade. A minha vontade está anulada agora pela coerção, né? Entendeu? Se eu não der a chave, vai provocar um pecado, vai provocar um ato muito maior, que é matar aquela pessoa, né? Porque todo o dinheiro que tem no banco é menor que o dinheiro que a vida do indivíduo, né? Certo? Então isso não é um ato voluntário, um ato consentido. Tu deu a chave para ele, mas não é um ato consentido. Tá? Desse ato do consentimento e da advertência, nós podemos falar já nesse capítulo do seguinte: dos pecados do pensamento. Depois já vai ficar difícil de falar sobre os pecados do pensamento nas outras aulas, então não vamos falar nessa aula aqui. Os pecados do pensamento. Existem duas paixões, que são a paixão do irascível e a paixão do concupiscível. A paixão do irascível, que vem de ira, a paixão do irascível é aquela paixão que você tenta preservar a tua vida, né? A paixão do irascível, você tenta preservar a vida, a paixão da preservação da vida, né? E do concupiscível é aquela paixão que te leva a você priorizar os prazeres, ou você o concupiscível é um ato, uma paixão que leva a você buscar o prazer, né? Então, você se alimentar, né? Do concupiscível, você tem um prazer qualquer dentro do concupiscível, né? Você se defender da tua vida, você correr, um cachorro, você tem a ver com o irascível, né? Porém, isso é bom você ter essas duas paixões do irascível e do concupiscível, desde que elas sejam ordenadas à tua vontade e à tua inteligência. Ordena, né? Agora, às vezes acontece de essas paixões serem desordenadas, às vezes, aí você, pelo irascível, pelo concupiscível, você cometeu um pecado, né? Então aí tem os pecados capitais, né? Tem a ver com o irascível e com o concupiscível, né? Como a gula, né? A avareza, tudo isso tem a ver, né? A sexualidade, tudo tem a ver com esses pecados, com o irascível, com o concupiscível. É dentro desses pecados que também entra os pecados do pensamento, também tem a ver com esse tipo de paixão, do concupiscível e do irascível.
Os pensamentos normalmente eles surgem na nossa cabeça sem a gente ter o nosso consentimento. Normalmente eles surgem do nada. Um pensamento. O pensamento normalmente surge do nada. Tu está ali e prevê o teu pensamento. É como se você não tem culpa daqueles pensamentos. Eles surgem do nada. Né? Pode surgir um pensamento dos mais variados possível. Tu está matando, tu está adulterando, tu está roubando, tu está assim com coisa boa como coisa ruim. Né? Então o pensamento, num primeiro momento, a origem, né, não depende da gente. Os pensamentos não dependem da gente. Para um bom cristão, normalmente os pensamentos não dependem da gente, principalmente os pensamentos pecaminosos. Né? Um bom cristão não fica pensando numa coisa pecaminosa. Agora eu quero pensar sobre tal coisa. Quer dizer, ele induz o pensamento. Dificilmente a gente faz isso. Então eles surgem do nada, surgem sem o nosso consentimento. Né? Esse é o primeiro momento. O segundo momento é que nós nos damos conta do pensamento. Olha que é sempre assim. Surge um pensamento, aí tu se dá conta, e estou pensando sobre tal coisa. Né? Não é assim que acontece? Estou pensando sobre tal coisa. E o terceiro momento, você percebe, se é um pensamento ruim, está nesse âmbito do pecado, pelo pensamento. O terceiro momento é você perceber a malícia do pensamento. Entenderam? O primeiro pensamento vem do nada. O segundo, você dá conta do pensamento. E terceiro, tu tem uma advertência, que é você percebe a malícia do teu pensamento. Que esse pensamento aqui é ruim. Certo? Ou ele vai, ou está querendo matar alguém, ou está querendo cometer um adultério, ou está querendo roubar alguma coisa, está, sei lá, alguma coisa está acontecendo ali que pode ter um pensamento isso aí. Ele divide em 3 fases. O pensamento que chega, a primeira fase. O segundo é você se dá conta do que tu está pensando. E o terceiro é que você adverte. Tu é inteligente, adverte. Ó, tem malícia nisso aí. Até aí não tem pecado nenhum. Então, tu está dirigindo um carro na rua, do lado da parte dos homens. Estamos dirigindo um carro na rua, passa uma mulher bonita no outro lado da rua, você pensa em levar ela para o motel. Até aí não tem pecado nenhum. Até aí você pode perceber, tem coisa errada aqui. Você percebeu coisa errada. Aí você pode acontecer 3 coisas. A primeira, você se desatentar daquilo ali. Não é se arrepender, você tirar a tua atenção daquilo ali e pôr atenção numa outra coisa, se distrair. Você se distrai com alguma coisa, uma outra coisa, entendeu? Tu olha para o painel do teu carro, tu vai mexer no rádio, você vai olhar, sei lá, tu tenta se distrair. Não, esse pensamento é ruim, é divertido, é o ir, né? É divertido, então esqueça, vou pensar em outra coisa. Pronto, aí resolveu o problema, né? Resolveu o problema, não tem pecado nenhum aí. O segundo possibilidade é você se advertir que ele é ruim e você continuar pensando naquilo ali. Você continua a história na tua cabeça. Entendeu? Então aí já é fruto da tua vontade. Foi advertido que aquilo é ruim. Agora você vai consentir. Então tu vai continuar o pensamento. E tu leva ele até onde você quiser. Certo? Isso é pecado. Então tu tem um pensamento e você se dá conta que aquele pensamento é ruim, não é pecado, porque aí tu está certinho. O pensamento chegou sem você fazer esforço nenhum, você se deu conta, tu descobriu qual é a matéria do pensamento e tu foi advertido. Esse pensamento não é bom. Aí tu mudou a tua atenção. Então isso aí não precisa tropeçar. Isso aí não tem pecado aí. Agora, se você foi advertido, aí você continuou a história, aí é pecado mortal. A Janine me fez sei lá, me bateu, sei lá, eu estou dando aula aqui, ela não para de aquele telefone dela toca o tempo inteiro, e vê o WhatsApp, e pim, o WhatsApp, e ela, que mulher chata, então matar essa Janine, vou matar a Janine. Aí eu penso, mas isso não é legal. Mas eu posso, não podia matar a Janine,
chovendo, esmagar ela no barro, né? Sufocar ela, assim, é tão bom, que é chata essa mulher. Que mulher chata. Aí depois eu pego ela, sei lá, deixo ela aí, digo que ela, sei lá, depois caiu no barro, se afogou, sei lá. Eu levo a coisa até a última consequência. Né? Isso é pecado grave. Pecado grave. Né? Ou eu vejo aquela mulher, ou uma mulher vê um homem e ela leva até a última consequência. Fica pensando, né? Entendeu? Pecado grave. Né? Às vezes acontece de você ter um pensamento assim e você nem consentir, é tão rápido que você já levou até as últimas consequências. Não deu tempo de você consentir, nem de você ser avisado da tua inteligência. Foi tão rápido que você também é pecado grave. Aconteceu tão rápido que você não advertiu, você não deu tempo de você advertir. A vontade foi mais. A vontade atropelou a vontade atropelou a tua advertência. E você levou até a última consequência do pensamento, entendeu? Também é pecado grave. Pecado do pensamento. Entendeu? Está escrevendo aí todos os pecados? Gostou que eu morri, né? Não. Eu sei. Dúvidas? Não? A gente não vai entrar então no pecado grave, a gente está falando sobre os. Não, aqui ó, para ser um pecado. Não, nós estamos falando de pecado grave. Não, sim, quais são, não. Não, os quais são os quais são depois vai várias aulas. Por enquanto nós estamos falando do pecado grave e da natureza do pecado grave. O que precisa para ser um pecado grave? A advertência, o consentimento da vontade, a advertência da inteligência, o consentimento da vontade e a matéria grave, para falar na aula que vem. A questão fica muito grande, muito resumidinho. Entendeu? Mas nós estamos falando do pecado grave. Nós falamos lá na primeira aula lá, sobre o sacramento geral, que é um instrumento de Jesus Cristo. Depois nós falamos da confissão em si, os elementos da confissão, né? Os elementos de consciência, né? Agora nós vamos falar do objeto da confissão. O objeto da confissão é o pecado grave. Aí nós estamos desmembrando do pecado grave. Então eu falei 3 partes, eu falei 2 hoje. Livre advertência, inteligência e livre consentimento. Que a livre advertência não é a plena advertência, né? A plena advertência não é tão plena assim. Às vezes nem precisa. Para ser pecado grave, né? Para cair dentro do pecado grave nem precisa. Se mover matéria grave, foi você que fez porque você quis fazer, e tu foi advertido sobre o. E já era, entendeu? Só você percebeu a malícia do negócio. Foi no supermercado, por exemplo. Ou eu fui lá na casa da Janine e tinha lá 50 reais dentro da. 50 reais. Né? E eu peguei 50 reais, não teve advertência nenhuma. Eu simplesmente peguei para ter no meu bolso. Não deu tempo de. Simplesmente estava no meu bolso, eu não tive tempo de advertência. Aquela plena advertência não teve. Ainda mais se eu estou acostumado. Claro, se eu sou um bom cristão, vai ter, claro. A plena advertência vai ser maior com quem mais está dentro da igreja, com quem mais tem fé, quem mais teme a Deus, quem mais está preparado. Entendeu? O cara que rouba dinheiro toda hora, ele vai chegar na casa de Janine, vai ver 100 reais na mesa, botar no bolso, não vai ter advertência nenhuma. E aquilo não vai ser deixado de ser pecado. Entendeu? Agora a matéria grave, aí vai ser na aula que vem. Daí eles vão fechar essa parte, aí depois vão começar a falar dos mandamentos. Por exemplo, assim, ó, se eu negar imposto, está se tornando comum. Tá. Eu acho que não é pecado. Isso aí nós vamos tratar isso aí. Né? Dai a César o que é de César, né? Não. Mesmo que tu não ache que seja justo. Então nós vamos tratar isso aí, nós vamos tratar isso aí. Nós vamos tratar isso aí do imposto, nós vamos tratar quanto de valor tu paga para tua empregada, quanto que é o valor que tu paga para tua faxineira. Tudo isso a gente vai tratar. Nem que o negócio seja falência. A gente vai ver que o imposto, tem que medir, assim, você negar o imposto, se ele for justo, tá, você negar um imposto justo é pecado mortal. Não, Dízimo não tem que dar, tem que dar. Agora, se o imposto for, por exemplo, injusto, eu não acho justo, por exemplo, eu pagar IPVA todos os anos, mas eu pago. Entendeu? Não acho, porque parece que é um empréstimo de um carro, não é meu, mais, nunca mais.
Entendeu? E aí essas coisas se passam pela cabeça e eu vou ter o fim. Não para, né? Fica raciocinando aquilo ali. Eu fico raciocinando isso aí, sabe? A gente vai falar sobre elisão fiscal. Sobre o quê? Diferente de elisão fiscal. O que é elisão diferente fiscal? de sonegar. Elisão é elisão. Assim, tu tem mecanismos na lei E tu usa o teu benefício. não é bem essa frase, mas é. Tá, mas isso vamos deixar para depois. Só para eu terminar aqui, dessa parte do livre consentimento, senão nós vamos. Às vezes acontece de você fazer um exame de consciência e você pensar assim, mas sabe aquele pecado, pecado do pensamento que eu cometi? Cara, isso é uma pessoa que sempre faz confissão, né? Vai fazer um exame de consciência geral, faz 40 anos que não confessa, tu lembrar de um pensamento que cometeu lá atrás, né? Quis matar teu colega de aula, quis matar a professora que perguntou na prova, pode lembrar disso aí, mas é difícil lembrar uma coisa tão, né? Mas vamos pensar numa pessoa que está se confessando frequentemente, né? E ela cria uma dúvida: será que aquele pensamento que eu tive, será que eu consenti ou foi uma coisa assim? A minha ação veio antes mesmo até veio junto com o pensamento ali, eu já matei, né? Já matei a Janine. Será que isso aí é pecado ou não é pecado? No pensamento. Eu não sei se eu consenti. Veio tão rápido que eu matei, né? Por pensamento eu matei. Ela é tão chata que me fez uma coisa tão chata que eu matei ela. Será que eu consenti ou não consenti? Aí tem a igreja ensina que tem uma regra. Você ficou na dúvida. Se você é acostumado a pensar assim, está sempre alimentando esse pensamento, é acostumado a pensar assim, a consentir esse tipo de pensamento. Nisso, na fornicação, no roubo, tu está sempre pensando isso aí, tu leva, você leva, tu é pecado. Tu consentiu ou não consentiu é pecado. Agora, se você não é acostumado a pensar isso aí, normalmente eu não penso nisso aí. Normalmente quando chega o pensamento eu já corto. Mas nesse dia eu pensei em matar a Janine. Então nesse caso, se você não sabe se você consentiu ou não, não é pecado. Entendeu? Porque provavelmente você não consentiu. Só lá foi muito rápido e você não deu tempo de consentir. E como não tem esse consentimento, nesse caso não é pecado. Entendeu? Então pode pensar uma coisa e ir até o fim. Então, nós homens, entendeu? Uma mulher e tá lá no ar. Mas será que eu consenti ou não consenti? Se eu sou acostumado a pensar isso, cada vez que eu vejo uma mulher, eu estou acostumado, habituado, então eu consenti. Agora, eu não penso nisso, no policia. Se foi um ato isolado, então. Pois é, um ato isolado. Tu pensou assim, mas será que eu conseguia? Foi um ato grave, uma matéria grave. Quis matar ela. Tu matou, né? Tu matou. Foi consentido. Tu consentiu, você usou tua vontade, tu fez, tu matou ela, então. Agora o negócio é se tu foi advertido, esse que é o negócio, foi advertido. A dúvida é, será que eu fui advertido? E uma dúvida sobre o pensar e o ato em si, né? Já que a Janine está sendo exemplo. Eu combino com a Clara que vamos matar a Janine, vamos dar um jeito aí para fazer. Mas a gente sofre como combinado e a gente não chegou a executar. Você arquitetou, tu arquitetou tudo, tu arquitetou. Acho que no direito não seria premissa. Sim. Sem querer comparar com a situação política e tal. Mas na religião já o peso é o mesmo, é diferente do pensar por... Se você pensa. Não. Se você pensa, eu pensei, vamos arquitetar para matar a Janine. Você vai ter que. Vamos arquitetar nós dois, vamos lá. Agora daqui a pouco vou dizer que eu estava aqui não vi nada. Vamos imaginar, Janine, por favor, que não morra hoje, né? Não morra hoje, vamos morrer. Nós estamos arquitetando matar a Janine, tá? Olha aqui, ó. Estamos arquitetando eu e ele matar a Janine. Vamos matar a Janine, tal dia, vamos esperar ela aqui, papapá, vamos levar uma corda, vamos pegar um travesseiro, que ele deixa muito, né? Vamos sufocar ela de uma maneira, tal, vamos desovar ela lá no rio. Tá? Aí chegou no dia, falhou, choveu, deu problema. Um desistiu. Um desistiu, deu problema.
é pecado. Pecado mortal. É um pecado. É um pecado. Isso tu fez só brincando. Se você matou ela, É dois pecados. não. Continua sendo um pecado da morte daí. Tudo o resto é preparação. Entendeu? O arquitetar, mesmo no pensamento, estão pensando e conversando, aquilo é um pecado mortal. Aquilo é um pecado mortal. Agora, se a gente levar a cabo, matar ela mesmo, o matar é o pecado mortal. O que passou é tudo preparação. Você não precisa confessar isso aqui, entendeu? Quando for conversar com o padre, vai dizer: eu matei a Janine. É tudo uma coisa só. Eu matei a Janine. Só isso. Não precisa assim: eu matei a Janine, faz 4 meses que estou arquitetando. Eu fui na Cal, comprei uma corda, falei com um amigo meu. Aí nós roubamos um carro. Roubar o carro também não é pecado agora. O pecado é lá. Roubar o carro, ele é preparativo, entendeu? É que nem no direito, então, tipo, se matou com uma arma ilegal, a arma ilegal não, tipo, por ser um crime menor, vale só maior, uma coisa assim. Valeu. Na questão é isso. Então, se você não completou o pecado, não completou a morte dela, esse estudo que tu arquitetou é pecado. Tem que ir lá confessar para o padre: eu arquitetei matar uma pessoa. Arquitetei. É pecado. É pecado. Você desejar em pensamento. Sabe por quê? Por que é pecado? Não, miséria. Eu nunca desejei. Olha aqui, ó, miséria. Ainda bem. Eu me policio para não desejar. Eu nunca. Por que é pecado você desejar a morte do teu inimigo? Porque Deus disse no segundo mandamento: amar o próximo a ti mesmo, inclusive amar o inimigo. Por quê? Porque o segundo mandamento, a raiz do segundo mandamento é a benevolência. O que é a benevolência? É você querer que aquela pessoa, que é teu amigo, ou não é teu amigo, é teu inimigo, é você querer que aquela pessoa ali se salve, se converta e se salve. Então, por isso que no segundo mandamento, você desejar a morte do teu inimigo, independente de quem seja, se desejar a morte dele, é pecado mortal. Tem que ir lá e se confessar. Mas depois eu vou uma guerra, por exemplo, conspirar contra Hitler ou contra... Não, é uma guerra aí tá. Conspirar contra ele para ir lá e matar é um pecado. Não, mesmo que o fato dele estar vivo, ameaça a vida de outro. Se você for lá matar por única iniciativa tua, é que nem nós aqui. Eu sou cidadão, eu acho que o meu governante está fazendo uma coisa errada, eu vou lá e mato, assassinato. Agora, se o teu país se envolve numa guerra contra um outro estado por uma boa causa, porque aquele país, o indivíduo, o comandante é assassino, tá deixando um monte de gente em confinamento, tá matando, né? O nosso país vai livrar, vai entrar numa guerra e você tem a ordem, você tem a possibilidade de salvar o país. Está numa guerra, é diferente. É diferente você. Não, é. Entendeu? É diferente. Aí você tem a condição de terminar a guerra matando aquela pessoa que é responsável pela guerra, você tem a obrigação de matar a guerra e não é pecado. Entendeu? E legítima defesa também. Legítima defesa também. E outra coisa, agora, você pegar uma arma aqui, saber que o teu. Tem o Chaves lá. Aí você que cara não sei lá. Então eu vou lá e vou fazer justiça com as próprias mãos. Isso é pecado. Que vai contra a benevolência. Entendeu? Isso eu desejo. E outra coisa daí. Mas, por exemplo, numa guerra, seria pecado tu não defender o teu país? Se a causa for injusta, se o teu país entrou numa guerra por uma causa injusta, só porque o teu comandante, teu governador, teu governo quer, só pelo poder, não tem nada. Aí é um caso bem complicado, mas teoricamente você estaria isento de responsabilidade, entendeu? Está cumprindo ordens, né? No caso, a pessoa está cumprindo uma ordem. Não, mas ela pode se recusar a cumprir uma ordem injusta, né? Isso que ele perguntou, entendeu? É uma ordem injusta. Se o teu país entrou numa guerra porque ele quis entrar para escravizar o país vizinho ali, que é uma coisa totalmente injusta, entendeu? Às vezes acontece que o soldado não sabe por que está dando a guerra, não sabe por que está indo lá lutar, não sabe nem quem ele tem que matar, ele só pega, entra na tropa e vai. Quem sabe é o comandante, você não sabe. O teu comandante vai dizer assim: quem tiver vestido da cor tal, aí está cumprindo uma ordem. Você não sabe se é justo ou se é injusto. Tem outro problema também, né?
E mesmo se tu estiver do lado errado, se tu não souber a causa. Às vezes tu não sabe, às vezes tu tá sendo Tipo, tu tá vendo o teu país tipo, sendo atacado, coisa que tu entra e defende ele. Mas na verdade o teu país que atacou ele. Isso aí é um caso, são casos complexos, né? Isso é diferente, é uma situação que jogar a bomba atômica lá. Dois pilotos que jogaram a bomba atômica lá na Nagasaki. E aí, como é que fica? Muita ordem? Sim. Mas eles não podiam defender aquilo, né? Não podia. O cara que apertou o botão para a bomba cair fez pecado, tocou mortalmente. É impossível. Sim, estava cumprindo ordem, mas é que daí se tu tiver cumprindo ordem, o que tu me mandar fazer. Como é que vai recair sobre ele uma pena daquela proporção sobre dois? Não é sobre dois, é sobre vários. Todo mundo está na cadeia. Mas vai cair todo aquele monte de pessoas, ele vai ser o comandante dele, o comandante, não é só ele. Não. O comandante dele, o presidente do país o presidente do país foi quem deu a ordem. O cara que pegou o avião e foi largar a bomba, apertou, ele sabia o que ele estava fazendo, largando uma bomba atômica, ia matar um monte de gente, inocentes, muitos inocentes. Esse cara também sabia. Então, não é só aquele, não, é aquele toda a cascata que ia atrás dele. Todos têm responsabilidade, todos pecaram mortalmente, entendeu? É que nem nós, vamos assaltar o banco, eu sou comandante, vamos assaltar o banco nós 5 aqui. Você vai matar o vigia, tu vai abrir o banco, vai pegar todo o dinheiro, né? Claro, cada um tem o seu pecado maior ou menor, né? Só para esclarecer o ponto dele ali, a doutrina social da igreja condena a arma de destruição em massa. Então ela empala, é diferente do cara ir um contra um com caça ali, defendendo seu país. Claro. Está numa guerra, está sobrevoando, está se deslocando, está passando por um país e o outro vem com um caça, vem que perseguir ali, está sobrevoando uma área que aquele caça acha que não é, que é a área dele, ele vai vir atrás de ti para se defender, para deixar uma guerra. Tá, gente? Entenderam mais ou menos hoje, a aula de hoje? Complementar da benevolência ali, Jesus fala, né? O mesmo jeito de julgar o irmão, nós também sermos julgados. Sim. Então, tem que ter benevolência. Se tu achar que aquele cara ali não é digno de salvação, não é. Claro, tu tem que ter a consciência do cara fazendo a coisa errada, né? Pode ter essa consciência, né? Agora, tu ter certeza que não, esse cara é sério e vai pro inferno, aí tu está julgando ele, entendeu? Muito pelo contrário, tu tem que dizer, tu tem que tentar de alguma maneira rezar até para ele. A gente precisa fazer converter. Exatamente. Se distanciar do espaço onde é o espaço que tu está pecando, que tu está julgando, tu está bravo com alguém, né? Tu vai ofender aquela pessoa, te afastar daquele ambiente, para esfriar a cabeça da tua acontece que um inocente morrer e também continua a pessoa inocente morrer e ninguém faz nada. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo para a gente começar a continuar conversando. Então vamos rezar uma Ave Maria para finalizar o nosso encontro de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.